veio aqui, um assessor até de um vereador bacana, assim. Falei, pô, a mina veio aqui pra cortar a unha, não é possível. Eu virei, não vi nada na mão dela. Falei, gente, vocês estão ouvindo também que nem um barulho, mas era porque o corpo era grande. Plec, plec. Quando eu identifiquei de onde vinha o barulho, eu olhei pro vereador, mas pulavam uns nacos de unha, que dava pra fazer aquela passagem do canal, sabe? Que o prefeito colocava em risco a vida das pessoas. Verdade, mas era pega na jugular, é óbvio. Não era pequeno, era um naco grande. E o vereador que a gente tá falando é o Carabina, o simpático Carabina. O do Chapéu Panamá. Do Chapéu Panamá. Não conhece. Mas assim, ele, aquelas... A cadeira lá de lá, aquelas bonitas, aquelas brancas. Não é que nem aqui essas cadeiras velhas. Não, aqui é boa, mas a de lá eles dão um pouquinho melhor. Reclinado assim. Juro por Deus, ó. E quem que tava falando? E quem que tava falando na hora? Quem era? Salvo engano, era a apresentação de... Acho que era o Boquinha que estava apresentando os trabalhos, ou o Zequinha Teixeira. O Boquinha tá na... vereador? Vereador. Ele estava como suplente, assumiu na vaga do Marcos De Rosa. Ah, tá. O Boquinha então pegou uma Boquinha. Teve até aquela briga, aquela disputa entre ele e o Fábio Duarte. E aí, meio que todo mundo parou assim, olhando. E o vereador que estava do lado dele, o ex-vice-prefeito, o Cacá Teixeira... Ele não fez pra brincar, ele falou assim, ele levantou, saiu com o copo, falou, pô, quase cai um naco de unha, aquela unha grande. Dentro da água, podia ter morrido engasgado. Dentro da água, já pensou que coisa vexatória? Aí eu falei, meu Deus, sabe o que você pensa assim? Eu falei, essa é a nota da coluna amanhã, não tem como não dar. Mas é um ambiente de trabalho seríssimo, né? Muito preocupado. E numa boa, ele nem ficou vermelho. Nada. Tranquilo. E aí, não sei se alguém chegou perto dele, porque aí virou aquela chacota, né? Falou assim, vereador, tipo, dá uma parada aqui, né? Mas ele parou. Mas eu vi pela alma, assim, Bom, dois nacos de voando, assim. Surreal. Pode entrar de sandália na Câmara? Olha, dia que for do pé. Eu acho que o regimento permite, porque eu lembro do Fabião, enquanto vereador, entrava com aquelas papetes, aquelas bonitas. E mais antigos vão lembrar também do Mantovani, também usava papete em plenário. Eu acho que não há nenhuma restrição no regimento interno da Câmara, porque acho que tem algumas câmaras da Baixada Santista. Eu vejo, acho que em Cubatão, eu vejo todo mundo de terno, eu não consultei o regimento interno deles, mas todos de terno. Aqui é mais light, mais light, entendeu? Mas cortar unha também não dá, né? Cortar unha, pô. Surreal. Olha, eu cubro Câmara desde 97, a primeira vez que eu cobri Câmara. Eu já via o Jama levando a cadela Mila em plenário para protestar contra uma lei. Ele levou a cadela em plenário. Mas cortar unha, eu achei um pouco demais, assim. Depois da semana da incontinência urinária, você não imaginou que pudesse virar algo pior, né? Que é do mesmo autor, né? também. Semana da incontinência urinária, que vocês falaram muito aqui no Rebu. Mas não tinha como não falar. A gente se divertiu muito com todas essas propostas. E ele segue assim. É um vereador que aumentou até a votação dele da penúltima para a última, mas... Vai se fazer o quê, né, garoto? Foi eleito com mais 20 lá, né? Não, a gente não pode fazer nada. Acabou de ganhar um monte de votos das manicures. É. Ah, sim. O que dá para se fazer, vamos deixar para o segundo bloco para apresentar, é uma proposta, né, muito curiosa, que, aliás, o censor já teve aqui no jornal, aqui no Rebu, e tanto no Rebu como no jornal. Ele já tinha explanado essa ideia, né? Uma coisa muito complexa, mas que no segundo bloco nós vamos apresentar aqui, que é a saída para o Brasil. Não tem outra saída. Senão a gente vai ficar remendando. No segundo bloco a gente apresenta, não o censor falando, porque a gente não tem essa gravação, mas um professor que falou mais ou menos a mesma coisa, a gente vai colocar. Copiou a ideia do censor, essa que é a verdade. Não é que copiou a ideia do censor. Mas é mais gente pensando numa saída. Exatamente. Né? A coisa tá feia. Tem mais gente pensando na saída. E por acaso essa é muito semelhante, então eu peguei essa ideia do professor pra gente colocar aqui. Perfeito, no próximo bloco iremos com ela. Espero que não possa entrar de Crocs, né, na Câmara, que aí seria muito humilhante, né? Ideia. Crocs, melhor não. E dia da manicure já tem, não? Se consultar fortes, deve ter. Vai ter. De 500... Dia Municipal da Manicure, né? Dias tem 500 datas, não é isso? Mais de 500 e o calendário oficial ainda não existe. Rapaz. Eles vão colocando em algo surreal. Me diga uma coisa, e o lance da transparência da Câmara, nada ainda?
Então, o que a gente sabe, assim, vai sair depois de dezembro. Depois de dezembro. Depois de dezembro. Quando já estiver próximo da próxima eleição, aí já, né? Não, mas vai ficar pior. Quer dizer, se eles estão tentando esconder alguma coisa, eu acho que vai ficar pior. Porque quanto mais... Fica mais fresquinho na mente da fica população. mais fresquinho, né? a imprensa vai fazer matéria, vai revelar os salários. Eu sei que parte da preocupação é com revelar salários. Aqueles altos salários da época de um ex-presidente, que o Fortes deve lembrar muito bem, que hoje já falecido, o pessoal foi incorporando muito. Incorporava, os servidores incorporavam. Eles, vamos dar um exemplo bem chucro, assim. Você entra como office boy, só que você é meu afilhado. Só que se você colocar, tipo, um certo tempo como diretor do seu departamento, dos office boys, vamos assim inventar, você já ganha uma incorporação de, salvo engano, 20%. E aí não tem volta. Mas você fica mais um tempo, você vai incorporando. Tudo bem, mas isso aí o cara trabalha. E aqueles fantasmas também vão aparecer? Então, os fantasmas, só os Ghostbusters ali. Mas você acha que aparece o nome dos fantasmas? Porque aí... Tem que aparecer. Você sabe por quê? Porque é sensacional. Porque na hora que isso tiver às claras, a população, você vai ver cada nome lá que você não acredita. A gente já imagina alguns. Eu imagino quem você deve estar pensando. Não, esse deve estar. Esse você já sabe, porque esse é o que todo mundo fala na cidade, mas tem outros, hein? Tem outros. Tem gente que tem agência de publicidade, tem gente que tem esse comércio. Da agência de publicidade não morreu? Não sei se morreu. Não, esse não morreu. Já morte dos outros, gente. Não. Esse morrem. Não, esse está vivo ainda. Está vivo. Bem vivo. Está bem vivo. Então, deve aparecer também os inativos também. Os inativos... Se bem que os inativos, eu vi uma jogada ontem que os inativos, eles devem ser colocados no IPREV. Não é vai para um outro. E aí eu acho que a lei não obriga você a colocar. Você se aposentou pela Câmara. Saiu da Câmara, você vai para o regime diferente lá do regime de previdência. Daí não é obrigado a ter essa transparência. Mas assim, os altos salários que o garoto Chaqueca estava falando vão aparecer. Dos fantasmas, dos vivos e dos mortos. Agora sabe o que não dá para entender? É o seguinte, se todo mundo já sabe que o cara é fantasma, como é que... Bom, agora parece que o promotor o Romero, parece que ele vai vir aqui também, exatamente, dar uma entrevista pra gente. Pro dia 27 de outubro. Ele vai falar da transparência dentro da prefeitura quando da Câmara. Exatamente, foi pra cima, com pedido de liminar, ação civil pública e tudo. Agora, não adianta só pegar, né? Aí tem que fazer esses caras devolver o dinheiro, né? Sim. Exatamente. Agora, tem que fazer a gente tá falando lá dinheiro. de Santos, vocês não imanam, a gente fez de todas as câmaras da Baixada, Peruíbe, as câmaras de Peruíbe, eu fiz uma matéria específica dos sites das prefeituras. Aqui mais perto da gente até algo mais razoável. Agora pega Peruíbe, Mongaguá, tem umas coisas bem complicadas. Você com um contador do lado, você não consegue achar aquela informação que você está procurando. Sim, e que deveria ser super acessível e simples. O que eu senti quando eu fiz a matéria das prefeituras, da transparência, a lei não exige a padronização. Então você pega, por exemplo, Praia Grande, é muito detalhado. Você joga o nome da empresa, Rádio City. Se ela prestou algum tipo de serviço para a prefeitura de Praia Grande, ela aparece quando que ela prestou, quanto foi o valor do contrato, quando que acabou o contrato. Deveria ser o que a gente imaginava no mundo ideal, assim. A lei diz o seguinte, tem que ser assim, assim, assim. Nome dos servidores, tem que contar com... na Praia Grande tá tudo certo. Na prefeitura de Praia Grande, a parte da transparência me chamou a atenção positivamente, por que me parece. É incrível, né? A gente tenta desviar. Melhor que a de Santos. Mas a gente chega à conclusão que o Mourão é um deus aqui. É o cara. É o cara. Não, o Mourão é o cara. Na parte da transparência, tá bem... É um sistema de busca mais perfeito. Tudo funciona na Praia Grande. Nossa, bem melhor. O único maior problema da Praia Grande é a violência mesmo, porque a cidade é muito bonita, bem arrumada. Sim, mas aí depende também do estado, né? O prefeito do mesmo partido, Sim. Mas será que o Mourão se torna tão bom porque os caras são muito ruins, garoto Chaqueca? Não, eu acho que o Mourão é um grande prefeito. Assim, não é um grande prefeito, é um grande administrador, porque é um cara que não veio da política. Sim. Ele está na política, mas ele não veio da política. Ele é empresário. Ele era empresário, era construtor, tinha construtora. Não é um cara que... Entendeu? Que foi pegando essa beirada, herança, e acabou virando prefeito. Sim. Isso é muito triste, né, para a cidade. Quando você tem um político e não um administrador na cidade, acontece o que está acontecendo aqui. Pelo menos na parte da transparência tá bem fácil de você achar aquela informação que você está procurando. Que a gente usa muito
esse site de transporte para fazer uma matéria mais específica, Sim. de compra e tal. De Praia Grande, de Santos, dá para melhorar muito de Santos, mas pega as cidades mais longes aqui do centro da Baixada Santista, é complicado. Ainda bem que você noticia Santos. Se tivesse que pedir Não. dados pro governador, tá tudo meio secreto agora, né? Tudo que você pede Não, é uma tem carimbo, vergonha, não pode é uma falar. vergonha, Não, a cara. gente falará É uma disso vergonha. ainda no programa de hoje do Rebu, sobre o nosso governador. Mas o garoto Chaqueca já até opinou numa pesquisa da Viver em Santos, página do Felipe Nogueira, que está avaliando agora a administração do prefeito de Santos. Você já deu lá sua avaliação? Você quer mandar qual foi? É péssima. Então, Das mas tem um opções monte que de tinha gente ali- que tá junto contigo nessa daí, né? Não, Esse é a minha resultado- opinião, Não, né? mas um monte de gente tá bombando essa pesquisa aí. Sai o resultado na próxima sexta-feira. E vou justificar o favor. meu voto. Vou justificar. Nós tínhamos uma esperança muito grande nesse Paulo Alexandre, porque era um cara jovem, era um cara que se comunicava bem, né? Um cara particularmente amigo meu, de encontrar comigo em restaurante, a gente se cumprimentar, almoçar e tal. Então, quer dizer, eu tinha uma esperança no cara que o cara ia emplacar. E outra coisa importante, tá ligado ao governador. Falei, bom, vai conseguir tudo. VLT vai sair, vai. Não, dá tudo certo. Na prática, o que eu tenho visto, pelo menos, eu não quero fazer uma coisa assim, crítica por crítica. Eu estou vendo o que a população está falando. E nós aqui, como rádio, né, e meios jornalistas, né, porque a última coisa que o Rebu faz, o Luigi, você é um jornalista. Eu acompanho. Mas a última coisa que o Rebu faz, e isso é muito importante que a gente tenha ciência disso, é jornalismo. Perfeito. A última coisa que a gente faz é A gente é a jornalismo. turma do fundão, a gente quer... Bagunça. Não é exatamente. questão disso, porque o jornalismo, ele não pode ser opinativo. Sim. Entendeu? O jornalismo tem que ser colocar a notícia e deixa para que as pessoas, porque o ouvinte, eles façam, dê sua opinião e achem o que achar. Então, é bom deixar claro que a última coisa que a gente faz aqui é jornalismo. Sim. Então, são pessoas que têm opiniões. Eu tenho a minha opinião, você tem. Então, aqui a gente não quer fazer um programa de jornalismo. É importante. Porque a gente recebe crítica e fala, mas vocês, como jornalistas, têm muita responsabilidade de ficar colocando Não entenderam o espírito no espírito da coisa, entendeu? Não é isso que nós fazemos. Eu, pessoalmente, classifiquei para o péssimo, eu estou decepcionado com uma grande parte da população. Pelo menos na última pesquisa, 50%. Sim, 50%. Exatamente. O resultado dessa pesquisa sai nessa sexta-feira. Só que a Viver em Santos fez uma pesquisa na semana passada que já teve um resultado de quem seriam os possíveis prefeitos no ano que vem. Então, olha só, 2.846 pessoas participaram da enquete com nomes de possíveis candidatos à Prefeitura de Santos nas eleições de 2016. Quem venceu a pesquisa com 1.128 votos foi o professor Kenny. Tá? Seguido pelo Paulo Alexandre Barbosa, que teve apenas 161 votos. Olha a distância. Professor Kenny levaria as eleições segundo a deixa eu só entender. da Mas peraí, Viver em Santos. de quem que é a Viver em Santos? A Viver em Santos não é de ninguém, é do Felipe Nogueira. Não tem vínculo com ninguém. O Felipe Nogueira já esteve aqui no programa, tô indo diante da versão dele, tá? Que essa página... Porque eu me lembro... Não, agora desculpa. Eu lembro que o Felipe esteve aqui, mas eu me lembro também que houve, aí a Viver em Santos era uma página Perfeito. free, né, livre e tal, e parece que um dos proprietários da Viver em Santos foi trabalhar com o Kenny, não foi? Perfeito. Não é isso? Fundador da O página fundador Viver em Santos Exatamente. se chama foi- Daniel Inocente, saiu, passou pro Felipe Nogueira, isso já tem anos, e sim. hoje ele é assessor do Kenny. Eu vi esse Não, programa, só que ele o deixou bem professor claro Kenny. que não tinha mais ligação. Exatamente. Agora, não querendo contestar essa pesquisa, mas a gente sente o seguinte, o Kenny, isso é inegável, ele é um vereador que ele trabalha muito bem esse lance de rede marketing, social. exatamente. Ele Faz quem é o vídeo, público ele do faz Kenny? muito São os vídeo. alunos dele da Unisantas. De repente é diferente se eu ou se o Fortes, que é de uma outra pegada, a gente se candidatar, aparecendo nosso nome, não vai ter tanta aceitação. Eu não estou duvidando do resultado da pesquisa. Mas é que nem fazer... Pega muito, Fortes, você vai lembrar, faz uma enquete de futebol, quem é melhor, Maradona ou Pelé? Quem são os usuários de internet? São mais, o pessoal que, desculpa, Messi ou Pelé? Perfeito. Quem que vai dar mais? O pessoal vê, a garotada que tá com o computador na mão, que tá com o Vai celular pelo na Messi, mão, sem vai dúvida pelo alguma. Messi. Concordo. Com todo respeito à pesquisa, não sei a metodologia, mas o Kenny, ele trabalha muito bem em rede social. Ele tem, parece que 9 perfis no Não, Facebook. e eu também só quis dizer que é uma coincidência apenas. Certo, É a coincidência que o cara que era dono da pesquisa é assessor do Kenny. Não tô, agora parece que mudou, tal, mas então houve Eu aí tô indo pelo que a gente
gente teve com a entrevista Eu do vi próprio essa Felipe entrevista. Nogueira. Bom, Kenny que quem e comanda- segundo o Paulo... Mas com uma diferença gritante, olha só, o professor Kenny com 1.128 votos. O segundo colocado ficou o Paulo Alexandre Barbosa com 161 votos. O Armênio Mendes teve 53 votos, tá? Beto Mansur, 47 votos. E aí eu destaco quem ficou em último? Paulo Schiff, com 22 votos. Ah, tá bom, tá aparecendo. Quem conhece o Paulo Schiff? Exatamente, ficou em último, cara. Ficou com 22 votos aqui das Ótimo, intenções ótimo. dessa pesquisa. se as Importante eleições isso, fossem hoje. importante. E ainda teve 565 pessoas que votaram em nenhum dos nomes selecionados. Ainda tem outros candidatos, ainda parece que tem o Taylor Matos também. Isso, Ó, teve é 60 uma das votos. notas que eu tô dando amanhã. A gente tem hoje 5 pessoas consideradas pré-candidatos a prefeito em Santos. Paulo Alexandre, que vai à reeleição, o Taylor Matos pelo Democratas, o poeta Flávio Viegas Amoreira pelo PSOL, que não deve ser mais a Ineida que ia, Tá. né? Deve ser... Estão colocando ele como possível pré-candidato. O quarto candidato, Paulo Schiff, Pelo PDT, né? PDT, diz que é candidato. A gente recebeu na redação o pessoal do PDT dessa nova... do novo diretório, colocando que é essencial que o PDT saia com o candidato e possivelmente apoiado por alguém do PT como vice. O PT, depois de 20 anos, não deve ter candidatura própria para prefeito, mesmo com a saída do Quioro do Ministério. E amanhã o nome do quinto candidato a prefeito é um servidor público chamado Nelson Rodrigues. Ele já foi candidato na última eleição. É muito boca suja, tem umas obras que só falam de sexo. É um homônimo. Ele foi o último colocado na última eleição, com 615 votos para prefeito. 0,25% dos votos válidos. E vai se candidatar de novo também a prefeito, também pelo PSL. E Então, parece são que, cinco parece que, candidatos. bom, tem parece agora um novo partido, né? Partido Novo, né? Que está aí se mobilizando aqui para ter um diretório em Santos, de repente lança alguém também, porque tem mais 6 meses, né, para... Da janela tem 6 meses. O partido parece que conseguiu a inscrição no prazo permitido para lançar a candidatura. E vai ter, dos partidos considerados, eles não gostam de chame mais nanicos, vai sair um Jama da vida, Claro. como saiu da outra vez. Esse Partido Novo, eu gostei muito da proposta. Eu vi uma entrevista do Amoedo, que é um dos coordenadores lá do partido, um dos fundadores. Eu fiquei muito bem impressionado com a ideia desse Partido Novo, que é um partido essencialmente feito por empresários, profissional liberal. Não tem político profissional. Não tem político profissional. Mas né? tem gestores. Tem gestores. Isso que é importante. Fiquei muito impressionado com esse Partido Novo. Perfeito, a gente Partido precisa ir Novo. pro break do universo das piadas prontas que o Rubens Forte sempre adora. Escuta isso aqui lá no Rio de Janeiro. Homem tem carro rebocado em protesto anticorrupção e tenta subornar o policial. Brasil, país maravilhoso. A gente já volta. Continue ligado aqui. O Rebu. Esta é a Rádio City. Radio City. O Ministério Público Federal propõe 10 medidas para combater a corrupção e a impunidade no Brasil. A sua ajuda é muito importante para levar as propostas de alteração legislativa ao Congresso Nacional. O projeto de iniciativa popular tem que atingir 1,5 milhão de assinaturas. Apoie essa ideia. Saiba mais em www.10medidas.mpf.mp.br. Você pode deixar a sua assinatura no estúdio da Rádio City, no Shopping Parque Balneário em Santos. A Uninis está com inscrições abertas para o vestibular e muitas novidades. São 25 cursos presenciais para você escolher. Entre eles, 10 novas graduações: Arqueologia, Arquitetura e Urbanismo, Jornalismo, Rádio, TV e Internet, Relações Internacionais, Farmácia, Nutrição e também os cursos de Tecnologia e Radiologia, em Comércio Exterior e em Recursos Humanos. E tem mais, a Uninis estará com nova estrutura, novo campus e bolsas de até 50% de desconto. A prova é dia 18 de outubro. Inscreva-se uninis.br/vestibular. Fale com a Rádio City. Pelo telefone 2104-5410. WhatsApp
981965306. No Facebook, O Rebu. Ou por e-mail, ouvinte@radiocity.fm. Radio City. Estamos de volta com O Rebu. Estamos de volta agora, 6 horas e 24 minutos. Vamos falar de Acta, que está junto com a gente, estará até às 19 horas. E olha só, ofertas de 0 km, últimas unidades do Sorrento 2015, com bônus de R$5.000, entrada mais parcelas de R$1.555 e taxa de 0,99%. Tem o Sportage LX 2016, entrada mais parcelas de R$1.528 e taxa de 0,99%. Ofertas em seminovos. Tem o Soul, Kia Soul 2010 completo, entrada mais parcelas de R$575. Captiva 2014 2.4 Sport, 13.000 quilômetros, R$77.900. Kia Acta Motors, Avenida Campos Sales, número 126, ali na esquina com a Rua da Constituição, na Vila Nova, em Santos. O telefone é o 3223-1353. Eu falei pra você que estará junto com a gente até às 19 horas, a Kia Acta Motors. O Rebu! O Rebu. O Rebu. De volta com o Rebu, Van Santana, Garoto Chaqueca, Rubens Fortes. Hoje recebendo a presença do incrível Luigi de Vai. Tô puxando muito seu saco, né, cara? É que você deu destaque ao mundo de cinema, então eu tenho essa gratidão. Não, o cara é bom, o cara é bom. O cara é bom. Mediano, mediano, a gente aprende. Ah, o meu show é mediano, não faz. Fico confuso no cruzamento de informações aqui. Olha só, Garoto Chaqueca, você prometeu um áudio para os nossos ouvintes que é uma intervenção constitucional. Nós vamos para ele agora. Mas você tinha uma... Dá a notícia primeiro do Cunha aí, não tem uma notícia? Não tem ele aqui que saiu muito nova agora, né? Saiu no UOL agora à tarde que o Cunha já está, como é que eu posso dizer, dando ré. Parece que está dando ré, né? Parece que já se afinou com o governo, não é isso, Luiz? Você tem informação disso? A última notícia que eu vi que perguntaram se você achava que ele podia ser preso, que nem... Sim. Falando que isso é um absurdo, mas estava vindo pra cá. O dando ré foi o acordão que fizeram, é isso? Exato, exatamente. Ninguém pega ninguém, é isso? Exatamente, mais ou menos isso. Empata 0-0. Seria isso. O que diz aqui é o seguinte: nos últimos dias, ele fez uma negociação com o Palácio do Planalto e com lideranças do governo na Câmara, para tentar salvar o seu mandato. Em troca, ele se compromete a não dar o pontapé inicial em um processo de impeachment contra Dilma Rousseff. Porque toda a jogada era que o Cunha seria o líder da oposição para conseguir o impeachment da Dilma. Só que ele tá com o bumbum meio sujo, vamos dizer assim, não é verdade? E daí agora, com essa manobra de ontem, ganharia uma semana e todo mundo achou que ele iria seguir com essa postura, vamos para cima. Mas não é o que está acontecendo. Então, ou seja, né, só, colocando em pratos limpos isso, o Brasil faliu, né? Hoje nós temos um país praticamente dando ré, sem liderança alguma, a coisa não acontece, né? Nada acontece, as empresas estão falindo, a Casas Bahia hoje anunciou aí 31 fechamentos. E o que vai acontecer? Simplesmente nada. Tá se colocando aí panos quentes para não se acontecer nada. Nós vamos ter que aguentar essa Dilma mais 3 anos e essa Câmara de Senado. Tudo. Então, tem um áudio que nós separamos do professor. Do professor, que foi o Cássio que me passou, então eu tenho que ler na língua dele. Antônio Jorge Rivas. Vamos dar uma ouvida o que ele disse. Poder do Estado que pertence à sociedade. Então, o caminho é a intervenção constitucional com fundamento no artigo 142 da Constituição Federal. E como se daria isso? As forças patrióticas, dentro da lei e da Constituição Federal, interviriam no processo, afastariam os governantes, nomeariam uma junta governativa, que poderia ser composta por 3 elementos, um militar e 2 civis, porque é toda a sociedade envolvida no processo e representada nesse processo. Essa junta governativa nomearia um Conselho de Estado representando as 5 regiões geográficas do Brasil, composto esse Conselho de Estado por 21 membros, sendo 3 de indicação das Forças Armadas, com poder de veto. Então nós teríamos um poder moderador republicano que administraria essa transição da ditadura do crime para a verdadeira democracia, que é a segurança do direito. Seria adequada à Constituição e outras
outras instituições para servir o povo e não servir-se do povo como vem acontecendo. E estas instituições fortalecidas propiciariam a convocação de eleições gerais. Você não pode se servir daqueles que estão criando um embaraço para a nação brasileira. A solução seria a suspensão dos trabalhos legislativos até que as instituições fossem adequadas ao interesse público. Hoje existem corregedorias compostas por pares do reino, quer dizer, os homens que utilizam o poder em proveito próprio são julgados pelos seus coleguinhas. Então, quem tem que julgar a autoridade que delinque administrativamente tem que ser uma corregedoria composta por eleitores e não por pares do reino. Porque o pareado medieval existia em que os pares do reino, na Idade Média, se apaniguavam, se julgavam entre aspas. É isso que ocorre aqui. Então, enquanto o Brasil tiver homens que no trato da coisa pública forem juízes dos seus atos, não haverá democracia. A nossa luta pela democracia é pela participação do povo na fiscalização do exercício do poder. Então o Conselho de Estado faria isso. Ele administraria as corregedorias e cumpriria as determinações da sociedade. Então, se a corregedoria decidir afastar um juiz, por exemplo, o Conselho de Estado determina o afastamento. Se ela determinar o afastamento do governador do Estado, o Conselho de Estado faria isso. E nós teríamos, enquanto assim que votada ou outorgada a nova Constituição, nós teríamos apenas 18 secretarias e não 40 ministérios dos 40 ladrões como hoje. Todos aqueles que tiveram oportunidade, se serviram do patrimônio público, seja partidos, sejam sindicalistas, governantes. A classe política sentiu que a coisa esgarçou, que tudo o que eles faziam durante décadas veio a lume. E a sociedade sabe, é por isso que o povo brasileiro está desprezando os governantes. Esse assunto é um assunto espinhoso. Esse final, essa afirmação é muito boa, né? É muito real. Você está desprezando totalmente, os governantes. Totalmente, acho. Espera que vai para o Rubens Fatos que ele vai discordar, tenho certeza. Claro, criança. Não, primeiro começa certo. Não. 3, 4, 5, 10 vezes. Não. O artigo 142, eu fui dar uma olhada aqui. Ele chegou a tempo de eu discordar, o censor. Discrimina, simplesmente diz o seguinte: 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, são instituições nacionais, etc. Elas simplesmente organizam o que são as Forças Armadas. Não dá nenhum poder de fazer isso do jeito que ele colocou. Discordo de ponta, de cabo a rabo disso aí. Fala no microfone. Tá no ar, pô. Isso já aconteceu em 1964 e eu não gostei porque eu estava lá. Vou até buscar uma cadeira, tá? Eu não disse quando afirmei alguma coisa aqui, não no artigo 164. O problema 142. O problema veja na Constituição de 88 o estado de sítio. Aí é diferente. O 142, que o professor, nós estamos comentando o professor, não estamos comentando o que você disse quando você falou, não estava aqui. O professor disse um negócio que não tem nada a ver com o que está escrito aqui. Eu estava vindo para cá, estava ouvindo o rádio. O Paulo disse que alguém... porque quando eu fiz a afirmação, eu disse que nós tínhamos que ter uma solução. Tem que ter solução. De alguma forma. Agora, eu imaginei o estado de sítio. Esse professor imaginou outra coisa. Mas você vê que já começa a ter correntes para conseguir alguma alternativa para pôr este país no trilho, porque ele está desgovernado. Agora, se você discorda, qual é a sua opinião, então? Deixa eu voltar para ver como é que fica? Claro que não. Mas nós estamos vendo que não é... Nós estamos numa situação ruim. Não, ruim não. Nós estamos numa situação... Nós estamos mais que ruim. Nós não estamos representados por ninguém. Não, estamos. Por quem? Tem gente processando. Quem está processando? Tem cara na cadeia, você nunca viu, desculpe, vocês estão... Eu até acredito na revolta de todo mundo, eu entendo, mas eu não pactuo disso. Nunca vimos tanto ladrão grande, não é pé de ladrão de galinha, não.
Presta atenção, onde é que está o Odebrecht hoje? Há quantos meses eu venho dizendo isso, meus amigos? Há quantos meses ele está em cana? Está lá comendo Tá, e lá o que na que isso, marmitinha. mas tudo bem, mas Isso o que isso que nós significa? temos gente séria no país. Tá, tudo bem. Não, precisa temos uma fazer- pessoa, duas, tem lá o Ministério Público Federal. Um juiz, que é o que aparece mais. São dois juízes. Primeiro- Não, peraí. E São um dois monte da equipe Isso. da Força Tarefa da Polícia Federal. E o Supremo Tribunal querendo soltar os caras, pô. Não é isso. O Supremo está fazendo a obrigação dele. É um juiz sério, um juiz de primeira instância sério e um Supremo querendo tirar todo mundo. Não é bem verdade. Não é. O Sabe Supremo o que vai no acontece? que está A escrito. vantagem deste movimento- É a lei. Nós temos que ser. Ou nós fazemos a lei, ou nós vamos cair na mão de novo daquilo que começou com as Forças Armadas e acabou na mão dos Fleury da vida, matando o nego adoidado, roubando escandalosamente. Absolutamente não. Agora, nós estamos fazendo, hoje os processos legais estão certos. Nós temos dito aqui, quando começou o negócio do Cunha falar, o que nós falamos aqui? Estes caras estão a serviço deles mesmos. E eu não tinha nem ideia de que o Cunha, como você acabou de falar, esse bunda suja que é, cheio de processos, cheio de maracutaia. O que ele fez? Hoje eu vejo por que o Cunha foi leão. Ele estava se defendendo, ele estava fazendo exatamente chegar no que chegou. Tem uma pessoa que eu acho que começou tudo isso aí por trás e agora saiu de cena. Chama-se Michel Temer. Esse aqui não adianta você. Eu tô achando lindo o discurso, mas aonde que nós vamos chegar? Aonde que nós vamos chegar? Nós temos que Qual é chegar a onde nós prática estamos. desse discurso? Eu não entendi. É continuar do jeito que está indo. Ah, então tá bom. Ladrão, cadeia, processa. Agora, lógico que eles fazem acordo. Político faz acordo. Não. Ô Luiz, pô, tu tá aqui pra matar mais fogo, cara. Pega o álcool aqui. Nós estamos aqui para isso sempre. Tó, pega a garrafinha de álcool, vai, Nós joga somos aí. assim. Agora, o cara, nós temos que pegar todos eles. Temos. O Cunha já tem denúncia contra ele. Já tem. Não é uma que foi feita Foi agora, não. exatamente Já o tá que o rolando professor outra. falou nesse. Tem que Não. acabar, tem que. Não, Não, tem o que que o professor acabar. está falando é dar uma guinada na marra. Isso não dá certo em nenhum lugar. Sabe como é que começou isso aí? Em Cuba, pô! Cuba fez isso, direitinho que esse cara tá falando. Foi lá, tomaram na marra, mataram todo mundo e estão lá enquistados. Tá lá, o cara parece que tá. O médico dele é um. Agora eu não concordo com você. Agora eu não concordo com Tudo você. bem, já não estamos concordando. Não, eu gosto de não Estamos aqui pra concordar isso. mesmo. Acontece o seguinte, o estado de sítio, ele é decretado por uma Pelo comoção presidente. grave ou ineficiência do Decretado estado de pelo defesa. presidente. As consequências serão É decretado pelo presidente. pelo presidente da República. Então, pô. Mas quando... Sabe o que pode acontecer? Alguém começa a querer se reunir para fazer esse troço, ela tem condições de decretar o estado de sítio e botar os caras na cadeia, cara. Mas se ela não decreta o estado de sítio, você tem que pegar uma... Se ela for afastada, Nós estamos você falando- tem que arranjar uma não. gestão... E é isso que o professor estava falando. Nós estamos voltando. Não, o professor também está errado, completamente. Nós estamos mas o voltando. estado de sítio é uma àquela figura situação. da Constituição. Mas o estado de sítio era uma situação de anormalidade, de violência. Gente, de mas não há normalidade. O R tá bem, aposentado, tranquilo. Aposentado da Codesp. Tu acha que tem crise pra ele? Situações legais decorrentes disso aí. Temos duas situações legais decorrentes disso aí. Uma é aquela que nós já cansamos de debater aqui, de o Tribunal Superior Eleitoral dizer que houve dinheiro e anular a chapa. Ainda está no prazo de, anulando a chapa, fazer uma nova eleição para presidente e vice. Essa é uma situação. E a outra situação é de, por causa das pedaladas fiscais que estão se repetindo este ano, o Tribunal o Supremo determinar que ela vai ser, ela pode ser cassada, é um processo de cassação. Sim, e quem vai fazer esse processo de cassação? Peraí, mas vamos por etapa. O Supremo. Não é Supremo, não. Lá, quando chega lá. Não é o Supremo, que Supremo? Quem vai votar isso aí é a Câmara. Não, o processo de cassação tem que ser no Supremo. Vamos por ordem na discussão, Vamos lá, nós estamos desorganizados. A Constituição Federal, no artigo 137, ela diz o seguinte: o presidente da República pode, ouvido o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de... Eu acho que esses conselhos nem existem mais. Conselho de Defesa Nacional, se existiu, não existe mais. Comoção grave,
Como não existe, se é uma figura da Constituição Federal? Se não não existe, tudo bem, mas eu cria. não sei se tem. foi Deverá ser revogado, criado. Não tem mais. Esse Conselho da República eu não ouvi falar. Também não O tem. Conselho da Também República não eu não tem. ouvi falar. Se eventualmente a presidente, esse negócio de presidenta, Também é- ela bom, até aí- inventou isso, não existe. Claro, Então, é se o presidente for cassado, o impeachment do presidente, e se for na, São duas na coisas diferentes, justiça impeachment eleitoral, e cassação. São sabe? duas figuras diferentes, impeachment e cassação. Cassação é no mandato, é na... Tem um processo na justiça eleitoral. Isso. Se ela for. É desse se que nós ela- estamos falando. Aí vai ela. O da Justiça Eleitoral é ela e o vice. Vai achar. Ela e o vice. Aí tem nova eleição. Aí o que acontece? Aí viria o presidente da Câmara, que também está numa situação. Não, então, aí é nova eleição. Se ele for preso, vai quem ficar no lugar peraí, dele. eu- Não É tem difícil, problema. né, ele preso. Agora, então, se você vê Tomara o que país vá. caindo pelas bengalas, porque o país Não. está mal. O país, no concerto das nações, o Brasil está. O Brasil está desmoralizado. Totalmente. Nós estamos com problemas financeiros, mas nós temos, espera um pouquinho, economicamente o Brasil, é nisso que eles estão se segurando. Economicamente o Brasil tem uma reserva de dólares impressionante. Eu acho que nós nunca tivemos tanto. Tá, essa situação, eles estão querendo, aí é que eu sempre venho dizer, quando esses caras lidam com dinheiro, eu seguro a minha carteira. Eles têm esse dinheiro todo lá, eles estão dando um jeito de mais cedo ou mais tarde mexer nisso. É isso que eles estão fazendo, cara. Pensa bem, esses caras só pensam em meter Olha, a mão no tesouro e estão eu- lá eu com as conheço, reservas olha, cambiais enormes. Eu conheço. Enormes. Eu conheço. Então quando eu conheço quando o R. surge uma ideia. Eu conheço onde o R quando há 40 surge- anos. Eu conheço o R há 40 anos. Eu tenho o R como meu irmão. Você é meu amigo, Não estou claro, entendendo o R. Imagine o Não, ouvinte. não, Imagine não. se o ouvinte vai te Eu entender. também não estou entendendo. Acho que Eu entendo. não estou entendendo. Mas peraí, É, se nós nós estamos estamos- falando que nós o temos que Brasil- tirar esses caras o todos Brasil aí, precisa- se você Pelo acha que modo legal, não nada- importa, nada não de golpe. importa, não tem. mas Qual é o lógico. modo legal? É continuar o que está sendo feito, os processos que estão sendo feitos. Mas hoje Teve um mesmo processo Cunha, legal. hoje mesmo Cunha já se afinou. Isso é outro problema. Palácio. Os conchavos deles, os subjetivo. conchavos deles, eles podem fazer, mas tem na Câmara, tem na Justiça, tem gente lutando contra isso. Então, tudo bem, vamos O ver. próprio Cunha Olha, tem já processo se você- no se- se Supremo você- Detalhe, sendo examinado. O Conselho da República existe e foi sancionado e todas as leis que compõem esse conselho foram criadas em 5 de junho de 1990 pelo Fernando Collor de Mello. O outro conselho, Conselho de Defesa Nacional. esse aí ele colocou os vice, O Conselho da colocou os República. ex-presidentes. Conselho da República, órgão superior de consulta do presidente da República, tem sua organização e funcionamento estabelecidos na lei. Então, fica na a preocupação do casa da Dinda, professor, como a preocupação Tem mais- nossa e tem aqui, mais uma depois, que é é o outro arranjar Conselho de Defesa, um que acho que caminho. não existe Porque a nossa Constituição Vai de tocar pelo Ministério da 88, Defesa. ela é prolixa, ela é inexequível, Isso. ela é Não. difícil, ela não leva, ela não pode E não é levar... respeitada. Eles têm que dar saúde para todo mundo e ninguém dá. Aí, Você tem que distinguir o que é pátria, o que é Estado, o que é nação. isso, Nação somos todos nós. perfeito. E Nós o por Estado, inteiro, o Estado politicamente organizado é de meia dúzia. Então, então nós vivemos numa situação seguinte: o amigo do Estado é o inimigo da nação. Com certeza. Os amigos do Estado são os inimigos da nação. Não, então você não tem sempre. Não, sempre. O cara é romântico É pra caramba. sempre. Não é. Nós Não, temos o cara que ser tá romântico, realistas. não. Tem gente, Dá existe pra gente tocar um love story aí? Não, deve ter. Não. Tem gente Tá tudo séria, normal, né? É isso Você que eu acha- tô me batendo. é, Não, é. não tô dizendo que é normal. Não, Tô o dizendo que que é se normal. pretende, o que se Tem pretende gente discutir, séria. o que se pretende discutir, já que aqui É continuar ninguém aqui é sério, jornalista, aí, são Palpiteiros. não, só Só existe um jornalista. um jornalista. Minoria. Não, eu também sou jornalista. Eu sou advogado e jornalista. Entretanto, eu estou pegando o gancho do Cláudio, que nós aqui nós estamos aqui discutindo o vídeo do professor, discutimos e damos porque o problema é o seguinte: quando aparece um problema, você tem que dar uma solução, nem que seja empírica. Olha, o problema é grave assim. Estancar a ferida, né? Você tem que estancar a ferida, você tem que dar uma solução, nem que seja empírica. Então, o que nós estamos fazendo, e que
todo mundo no Brasil, todas as instituições deveriam pensar em arranjar uma forma, uma solução. Até porque o povo mesmo, a dona de casa, o vendedor, quem está passando aqui na rua agora, ele deve estar com esse mesmo pensamento. Meu Deus do céu, o que nós vamos fazer? E agora? Qual é a saída para o Brasil? Não, o problema... Sabe? E agora? Aquele cara que está perdendo emprego, Isso. aquele cara que está... O que eu vou fazer? Né? Então não é, porque O problema é que as pessoas estão culpa. O problema é que as pessoas estão perdendo emprego, as pessoas não têm mais dinheiro para pagar aluguel, as pessoas não têm dinheiro para pagar condomínio, as pessoas já estão com medo de andar na rua porque a violência... E qual é a desculpa da esquerda sempre? Querem chamar os militares de volta. Olha o medo que os caras têm. Não é os militares. Pegou o pismo. Não é golpe, nós temos que arranjar uma solução. Na verdade, o que eu tenho dito aqui é o seguinte: a nossa democracia não serve para ninguém, isso aqui, só serve para os aproveitadores. Nós não vivemos o Estado democrático de direito. O Brasil não vive numa democracia. O que nós precisamos é encontrar uma nova gestão administrativa que seja de fato e de direito democrática. Porque como você vai sobreviver num país que você tem, vou repetir, 5.350 municípios com quase 5.350 prefeitos dando pedalada. 5.350 câmaras municipais dando pedalada. A máquina é inchada. Então, mas não o que adianta. me preocupa nesse modelo apresentado aí no áudio aí pelo professor é assim, liberdades individuais vão ser respeitadas, que ele fala num trecho final ali de um órgão moderador, controlador, acho que dá arrepios, não dá? Não, mas não. Liberdade de imprensa. Tira isso que estão aí e bota um liberdade de imprensa, Mas mais do que não, liberdade não. liberdades individuais vão ser respeitadas. Não, eu acho o seguinte, você tem que criar uma nova gestão administrativa. Perfeito, mas você tem acho que que dentro construir das regras uma do jogo. democracia, mas dentro da regra do jogo. Não, porque sim. o estado de sítio, você diz, bom, o governante, ou governante que poderia ser a Dilma, ela suspende os direitos e garantias individuais. Ela suspende. Em 30 dias, ela apresenta uma nova Constituição. Ou então prorrogado por mais 30 dias, ou mais 30 dias de prorrogação. 3 palavras. Fortes arrepios. Deus me livre. Eu vou mais pela linha do Fortes também. Eu acho que eu entendo a insatisfação geral do garoto enxaqueca. A economia está muito ruim, o pessoal está perdendo emprego mesmo, as empresas estão fechando, mas na minha linha de entendimento, sou mais pela linha do Fortes, assim, há meios para se reverter dentro do jogo, dentro das atuais regras. Como que você vai construir uma nova gestão administrativa? Com Michel Temer, com mas Cunha, as peças, mas dentro das atuais regras. Mas é uma regra constitucional. Mas, Odivar, e como que pode, o que a gente pode esperar de alguém que julgue o ladrão, sendo que o ladrão colocou aquela pessoa para julgar ele mesmo? Então, eu entendo essa linha geral, mas eu sou com a linha do Forte. Essa aqui não pega mesmo. Essa aqui não pega. Nós tivemos o maior julgador de ladrões que foi colocado por um ladrão e que não se deixou macular nem um centímetro. Joaquim Barbosa. Foi colocado lá pelo sem dedo, esperando o que ele ia fazer começou a estourar essa bandidagem que está aí. Começou com o Joaquim Barbosa. Pena que ele não deu continuidade. Mas ele tirou o time dele. Isso é que me chateou. Eu penso que ele deveria ter continuado. Hoje nós teríamos Joaquim Barbosa, candidato, ou talvez até eleito, porque ele teria ganho 10 vezes mais votos. Pelas atuais regras, né, Forte? Simples, dentro das regras, mas você não pode sério. Você não pode criticar o Supremo, que o Supremo tem sido extremamente técnico. Tem feito a parte dele. O Supremo tem sido extremamente técnico. Por isso que eu confio. Mas o que não apesar de não Lewandowski se o Supremo está sendo extremamente sério dentro da lei, você não pode duvidar que nós precisamos de uma nova gestão administrativa, que você tem que viver no ensino democrático. E nós vivemos uma ditadura, a ditadura do voto comprado. Isso eu concordo. Nós vivemos na ditadura porque faltou coragem a quem de direito de impugnar o tal da Bolsa Família, que agora vai ter até Sírios,
durante anos para garantir os votos deles. Precisa a OAB é o veneno que precisa a OAB país. discutir este assunto que nós estamos discutindo aí. Precisa o sindicato dos jornalistas discutir este assunto. Precisa a Confederação dos Trabalhadores. O que me preocupa? A liberdade de imprensa e as liberdades individuais vão ser mantidas dentro desse modelo que foi apresentado? Parece que não, né? Parece que não, porque aí, comentário, o ouvinte Carol manda o seguinte comentário: eu prefiro continuar nesse caos que estamos vivendo, porém debatendo e emitindo minha opinião, do que correr o risco de colocar em risco toda e qualquer liberdade de expressão. Mas eu acho que tem que tocar o áudio mais umas 3 vezes, não é possível. Não. Eu não estou ouvindo, eu não ouvi o que você As instituições têm que discutir. Eu não gosto do termo, mas ele começa pregando golpe, entre aspas. Não é golpe. Professor, ele fala assim, as forças patrióticas, ele começa assim, as forças patrióticas. Tudo bem, o que é uma força patriótica? Me fala o que é uma força. Aí ele diz o que é. Olha, conforme artigo, com base no 142 da Constituição, Marinha, Exército e Aeronáutica. Já não deu certo. Tá lá, não, junta as duas coisas. Eu só ouvi, não tem. Eu duvido que ele pega. Se a Marinha, o Exército e a Aeronáutica são instituições sérias, constitucionalmente para proteger a segurança do país em estados de desordem. De desordem. Prática, ora, não vamos ser contra. Não vamos da profissão deles. Da profissão deles. Que é isso? Profissionais da defesa. Nós temos que discutir os médicos das suas associações, os operários nas suas confederações, os jornalistas no seu sindicato. Nós temos que discutir uma saída, uma forma que seja de fato e de direito democrática. Chega de sacanagem, democracia. Chega de sacanagem, porra. Essa é uma sacanagem. Essa é uma das opções. Uma. Essa não é, não. Nem é opção. Não, mas não é a sua. Não é a sua. A sua realidade pode ser diferente da minha. Não, isso eu concordo. Não é verdade? A de todos nós pode ser diferente. Então essa Por isso posição. Existe uma Constituição para regulamentar. Então, essa posição foi de um professor aí, universitário, tudo bem. Tudo bem, discordo amplamente. Ótimo. Mas tudo bem, mas ele tem o direito. Ele tem o direito de manifestar a opinião dele. Ótimo. Olha, e você manifesta a sua. Agora, hoje a dele, eu não gosto da palavra, é de golpe. É de pegar o Exército e a Aeronáutica, derrubar todo mundo e começar de novo com um grupo que eles vão formar. E a tua, sabe qual é? Deixa como está para ver como é que fica. Vamos atrás. Correr atrás. Não chama mais o R. Por isso que eu tô hoje aqui, de manhã, a UOL subiu uma matéria por volta das 10h30, 11 horas da manhã, não sei se vocês viram, um general reformado do Exército falando do clima de instabilidade do país, os tons, o tom que ele usa que vazou de uma conferência só dentro do R2 ou R2, o Serviço Reservado do Exército? Os aposentados lá. R2 é reformado. Os reformados, exatamente. Falando um pouco desse áudio que foi apresentado hoje aqui. Os generais já estão começando a colocar o pijama para dentro da gaveta. Olha, tomara que eles tenham o pijama mesmo, porque do jeito que estão as coisas, eu prefiro que eles saiam da... Não, aí é outra coisa. Guarde o pijama e assumam essa bagunça que tá. Se durar mais de uma semana, não vai ter dinheiro nem para munição, nem para comida. É isso, mas foi isso que o PT fez. Quando o seu Fernando Henrique... Também é outro. Exatamente, começou a esvaziar... Foi um dos que gerou essa porcaria toda, porque ele esvaziou aqueles que poderiam ter peito de enfrentar essa barbaridade toda que está por aí, os ladrões e tal. Felizmente, nós não... Eu tenho essa do general aqui, eu estava procurando, mas não vai dar tempo, que já vai acabar. Do contrassenso. Você fala, ele fala uma coisa, depois ele se contradiz. Não, senhor. Se o Fernando Henrique começou, se os tucanos são tão ruins quanto os petistas, que naturalmente são tão ruins quanto todos os partidos políticos, você tem que encontrar um caminho que seja seja alternativo, lógico, novo, que não seja que não seja esse nem o outro. Não quer dizer que seja dos políticos partidários, porque gente não tem democracia. Me diga uma coisa, se eu quiser sair candidato, eu posso sair candidato? Não, te arruma um partido facinho para sair. Não, você vai me arrumar um partido facinho. O dono desse partido vai me pedir quanto? Não
não é todo mundo assim. Eu também vou na, Não é todo vou na mundo linha assim. do Fortes. Não Tem é todo quem mundo assim. seja, mas não é todo Tem mundo. quem Nós seja, não tem podemos partido de generalizar pelo aluguel, pior. mas tem partido ainda Exatamente. sério. Tem. Até os partidos novos, o garoto de Enxaqueca tava partido citando lá. tem, Tem partido que ainda Temos não tem algum outro, vício ainda dos velhos partidos. Pô, mas igual o PMDB, a Marta Suplicy falou que se filiou ao PMDB pra vencer a corrupção. Então, são os partidos novos. Então você há de convir comigo que já está tendo que. Já se percebeu que precisa criar algo novo. Porque o que era velho, porque você não consegue ser candidato. Democraticamente você não consegue ser candidato porque todo partido tem um dono. A política não é velha. E o partido a política é velhaca. Esse que é o problema. É isso. Velhaca. Sem discordar Posso discordar mais uma vez? Não, só para citar um exemplo, assim, eu trabalho com Câmara, com prefeituras, mas só para usar um exemplo muito... Eu entendo quando você fala que a política é velhaca, mas só para citar um exemplo bem recente. Semana passada morreu uma pessoa aqui em Santos, chamada Maria Lúcia Prandi. Ela ficou a vida inteira na vida pública, e como secretária de Educação, vereadora, deputada estadual, presidente da Câmara, ela fez uma limpeza. Você não consegue achar uma vírgula errado na história dela. O Forte deve ter acompanhado mais do que eu. Falamos isso aqui dentro. Ela não se deixou conspurcar pelo PT. Nasceram, viveram na vida política e morreram sem ter uma mácula. Então, por isso que eu ainda acredito no modelo vigente, como o Forte está defendendo. Nós falamos aqui dela isso. Infelizmente, não o senhor vai dizer assim, a maioria dos partidos tem vícios? Tem. Não, mas eu trabalhei 4 anos e meio com o Oswaldo Justo. Então. E o Oswaldo, qual é a herança que o Oswaldo Justo nos deixou? Uma herança de probidade, uma herança de seriedade, um exemplo de político. Mas olha, então você pega Mas me diz qual era o partido dele. O partido dele era um partido que se contrapunha à revolução, queria eleições diretas já, queria um regime democrático. Só que quando aconteceu a nova república, quando começou a nova república, no dia seguinte estava tudo deteriorado. Não é bem assim. O Oswaldo Justo teve uma dignidade que você passou por cima que eu vou dar. Acabou. Ele teve a dignidade que queriam que ele fosse. O papagaio tá aqui, Os militares caçaram o Esmeraldo Tarquini, que tinha sido ele prefeito, ele era o vice, e ele se recusou a assumir. É o seguinte, ó. O Oswaldo Justo se recusou a assumir. Vamos fazer que nem todo mundo? Vamos comer uma pizza? Tchau, até amanhã. Olha só, chegando ao final desse programa aqui do Rebu, vocês ficam falando de vício pra lá, vício pra cá, vocês não conhecem minha mãe. Ela bebe, fuma, joga, isso que é vício, senhoras e senhores. Luigi de Vaio, muito obrigado pela sua presença. Não esperava tanta polêmica. Achei que a gente ia falar da FEBEM, Eu achei que ia apartar uma briga aqui hoje. Mas por pouco tudo bem, faltou, mas foi legal, foi bacana. Mas O Ratão é mais briguento. o Ratão é Mas hoje tinha gente para brigar no meu lugar aqui. Muito obrigado pelo Vamos convite. combinar mais vezes que você venha Pode nesse chamar. programa. Prometo que vai ser mais calmo. Ou não também, pode ser muito pior. Muito obrigado. Muito obrigado. Sem Sono, Pércio Música, do Tchaqueca, R. Ford, Flávio Santana. Vamos embora com essa daqui, olha só. Notícia verdadeira e perigosa. No Acre, polícia prende Karl Marx e mais 3 por incendiarem Lava Jato. Esses comunistas são terríveis, senhoras e senhores. Também. O Rebu. E a festa começa a partir de agora no seu rádio comigo, Henrique do Vale. Music Nation, direto de Nova York com